Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Nós estamos no mês da família, mês de maio. Começamos bem o mês da família, tivemos a nossa comunhão do dia da família, foi um tempo abençoado na presença de Deus. Mas, além disso, nós também temos separado as noites, os domingos à noite desse mês de maio, para falar um pouco sobre a família no contexto cristão e bíblico. E a nossa primeira reflexão será justamente em torno do tópico de uma família abençoada, né? Esse é o título da nossa mensagem, Uma Família Abençoada. E o que é uma família abençoada? Será que a minha família é abençoada? Será que a sua família é abençoada? O que significa realmente, o que essas palavras realmente significam para nós? Qual é o peso dessas palavras? Será que Deus tem um propósito especial com a nossa família, nesse sentido? São questões que a gente precisa o tempo todo, né, se perguntar hoje, especialmente hoje, nesses dias onde a família é tão atacada de várias maneiras, por várias formas diferentes. Existem tantos perigos, né, rondando a família, tantas coisas que servem como meios de fazer a família tropeçar, errar o alvo, de viver uma vida em Cristo e, enfim, os casamentos são atacados, os relacionamentos entre os pais e os filhos são extremamente bombardeados por novos conceitos que são tão danosos à saúde e o bem-estar do relacionamento familiar. Né? Então, são propagandas comerciais, posts das mídias sociais, enfim, uma série de outras coisas que vêm, aos poucos, destruindo, né, o tecido da família na sociedade. E na igreja nós não estamos isentos também de sermos afligidos por essas coisas. Então nós queremos falar um pouquinho sobre essas questões, à luz da palavra de Deus. E hoje nós vamos pensar um pouco sobre uma família abençoada. Bem, eu quero fazer a leitura inicial na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, 6 a 9. Gálatas 3, de 6 a 9, depois eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. Nas versões antigas diz todas as famílias. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Então, nós vamos agora orar, e eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Depois nós vamos meditar um pouco sobre o significado dessas palavras e as implicações que elas têm na nossa vida enquanto membros de uma família, né? Vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua Palavra. Obrigado, meu Deus, porque a Tua Palavra é santa, a Tua Palavra é viva, é poderosa, é eficaz. Ela pode penetrar, Senhor, até o mais profundo do nosso coração, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, trazendo à luz todo o pensamento oculto, ó Deus, no nosso interior, para que seja tratado, cuidado, curado, Senhor, restaurado por Ti. Ajuda-nos nessa noite para que tudo aquilo que precisar ser tratado em nossas vidas no aspecto da palavra que vamos compartilhar, o Senhor possa operar essa obra em nós, de tal maneira que nós saímos daqui, Senhor, hoje
mais lúcidos, ó Pai, do que o Senhor já tem feito e também, ó Deus, do nosso comprometimento com vistas àquilo que nós vamos receber da Tua Palavra. Nós te pedimos, ajuda-nos, portanto, dá-nos ouvidos prontos para ouvir e receber o que o Senhor tem a dizer nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, Gálatas capítulo 3, a carta de Paulo aos Gálatas foi escrita para corrigir alguns erros. E dentre esses erros, o principal era a inclinação dos Gálatas a uma espécie de cerimonialismo judaico que estava sendo semeado na igreja, né? E eles estavam, de certo modo, voltando às práticas judaicas depois de terem crido apenas pela fé em Cristo. Então, Paulo vem tratando desse assunto desde o início da carta, onde ele chama a atenção dos irmãos para um grande perigo, que é a propagação de um evangelho estranho no meio da igreja. Ele chama de outro evangelho. Por que outro evangelho? Porque não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho que no princípio eles receberam e no qual eles creram. Então, qual seria o teor desse outro evangelho? Alguns líderes judeus cristãos tentavam convencer os gálatas de que, embora eles tivessem crido em Jesus, estivessem em Cristo, ainda precisariam se submeter à circuncisão para serem salvos. Porque a circuncisão era o sinal que Deus deu a Abraão lá no início, né? O sinal de pertencimento à aliança de Deus com Abraão. E essa pregação que estava sendo semeada na igreja, além de difundir ali o legalismo cerimonial entre os irmãos, né, seria uma afronta à cruz e à obra de Cristo, além também de minar a autoridade de Paulo como pioneiro na evangelização daquela cidade. Então Paulo se incomodava demais com essa situação. E nós podemos classificar essa carta assim como apologética, porque ela é uma defesa da fé genuína, baseada apenas na confiança em Cristo e nada mais. Mas ela tem também elementos aqui entre as várias formas como Paulo defende o verdadeiro evangelho, que são muito interessantes e se aplicam aos aspectos mais práticos da nossa vida. E nesse sentido nós vamos ver aqui uma disposição muito aguerrida de Paulo em torno desse debate, né? Desde muito cedo. Lá no livro de Atos, capítulo 15, versículos 1 e 2, por exemplo, o texto vai dizer que alguns irmãos chegaram em Jerusalém e começaram a tentar convencer, né, aqueles gentios que creram em Cristo a passarem pela circuncisão. E então Paulo leva esse assunto aos líderes da igreja em Jerusalém, um concílio vai ser convocado e Paulo reafirma a sua posição. Então Pedro toma a palavra e exorta os irmãos presentes de que os cristãos não precisam receber a circuncisão, basta que eles creiam na graça de Jesus para a salvação. E essa foi a posição mantida pelo concílio. Mas, de todo modo, essa ideia permaneceu. E esses judaizantes, como são chamados, né, eles vão perseguir, vão se espalhar pelas igrejas e vão perseguir as lideranças que pregam a fé somente em Cristo, tentando fazer prevalecer a sua posição de que a fé em Cristo não era suficiente. Precisaria também passar pelo rito da circuncisão. Então, em toda a carta nós vamos ver salpicadas as afirmações de Paulo, muito categóricas, defendendo o evangelho genuíno, né? E confrontando de maneira muito aberta essa ideia da necessidade da circuncisão. Se você avançar um pouquinho aí no capítulo 5, versículos 1 a 6, Paulo vai dizer assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei.
Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Ou seja, o assunto foi levado, de uma forma muito séria e muito grave pelo apóstolo Paulo, de modo que ele usa palavras duras e firmes para defender o verdadeiro evangelho. Por outro lado, como é que o pecador é libertado da escravidão do pecado e acolhido na graça? Será que é pela circuncisão? Aí o capítulo 4, do verso 4 a 7, vai dizer assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho também é herdeiro por Deus. Glória ao nome do Senhor. Por fim, de que forma os judeus e gentios podem ser incluídos na promessa feita a Abraão? E nós vamos ver daqui a pouco sobre esta promessa, já falamos dela aqui na leitura inicial, mas daqui a pouco vamos pensar um pouco mais sobre ela. Mas de que forma os judeus e gentios são incluídos nessa promessa? Então vem aí os versículos 26 e 29 do capítulo 3, que vão dizer: pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, também são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Louvado seja Deus. Então, de todas essas máximas argumentativas aqui de Paulo, a que conclusão nós podemos chegar? Bem, primeiro, nós podemos chegar à conclusão que a salvação, seja de judeus ou gentios, se dá independente das obras da lei, apenas pela confiança na obra completa de Cristo Jesus. Foram essas verdades que os reformadores procuraram defender naquele tempo onde a igreja oficial vendia indulgências, ou seja, vendia perdão, E as pessoas que podiam pagar, então, compravam perdão até para a vida vindoura. Ou seja, era uma coisa, é tipo aquelas loucuras que a gente ouve de vez em quando de pessoas vendendo terreno no céu. Era alguma coisa mais ou menos assim, nesse nível, E a igreja chegou nesse ponto absurdo, e os reformadores então se levantaram, e depois de muito martírio, de muita gente morrer por isso, finalmente Deus usou ali a vida de homens que foram escolhidos para esse fim, a fim de que essa estrutura de poder ruísse e o evangelho de Cristo realmente prevalecesse. Louvado seja Deus. Mas Paulo vai usar o capítulo 3, especialmente os versos 15 a 22, para recapitular 2000 anos de revelação bíblica. Ele parte de Abraão, passando por Moisés e chegando a Cristo, e ele vai mostrar algumas coisas. A primeira delas é que Abraão foi justificado pela fé e recebeu a promessa. Ou seja, 430 anos antes que a lei fosse dada, Abraão havia sido justificado pela fé e recebeu a promessa. E a lei não pode anular a promessa, porque a promessa veio antes da lei, num contexto de aliança, então isso não pode ser revogado nem mesmo pela lei. A promessa foi feita a Abraão e dizia respeito a um descendente. E Paulo sustenta que esse descendente não era efetivamente Isaque, mas Cristo Jesus. Versículos 15 a 17, ele vai dizer assim: irmãos, falo em termos humanos, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente
anteriormente confirmada por Deus, não pode ser revogada pela lei que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Ou seja, então Paulo está costurando aqui uma série de elementos que estão presentes, né, nesse grande quadro da salvação que Deus constitui desde Abraão e até antes, desde Adão, e seguindo o curso da história. O plano de Deus está sempre em andamento nesse sentido. Depois ele mostra que Moisés foi encarregado da lei, mas se é pela graça, somente por meio da fé, que alguém pode ser recebido como filho de Deus em Cristo, qual seria então a utilidade da lei? A questão é que a lei é importante. Ela é importante porque ela expõe ao homem o seu real estado, a sua condição lamentável de pecado, né, e a sua necessidade de salvação. A lei veio para trazer um espelho para nós, um espelho que revela a nossa condição como pecadores. E, ao mesmo tempo, né, esse espelho traz também uma reflexão. Vá a Cristo, porque em Cristo há salvação. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a lei foi dada como aio, ou como um guardião, para que quando Cristo fosse revelado, então o caminho fosse mostrado, né, e a lei que nos guardou até aquele momento não precisaria mais nos guardar, porque agora nós estaríamos sob a tutela de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa é a utilidade da lei. Né? A lei trouxe esse amparo, essa forma de guardar, de proteger, digamos assim, né? Até que Cristo viesse e trouxesse uma revelação definitiva e a porta se abrisse para que nós pudéssemos ser incluídos na promessa, a fim de participar da família de Deus. A lei em si não salva, irmãos. Pelo contrário, ela condena o homem como um maldito. É isso que a lei faz. Não é? Mas, em terceiro lugar, Cristo vem na plenitude dos tempos, como nós lemos, para livrar os que creem da maldição da lei. E quando Cristo se faz maldito por nós, Ele quebra esse poder da lei de nos condenar e Ele nos transforma em benditos do Senhor. Com a mesma bênção que Deus concedeu a Abraão, né? Foi assim que Deus planejou, foi assim que Deus pensou todo esse projeto, e Deus também nos incluiu na bênção de Abraão, para que nós pudéssemos receber o Espírito prometido. Quando Isaías, né, que vai fazer ali a promessa que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre os descendentes de Jacó, Isaías 44:3, e a nova vida no Espírito é justamente o que comunica em nosso íntimo essa presença viva e ativa de Deus em nós e nos assegura essa condição de herdeiros da promessa com o crente Abraão. Louvado seja Deus. Agora, por tudo isso, irmãos, não faz sentido algum pensar na prática da lei como forma de um possível complemento, né? Complemento da obra de Cristo. Pois ele veio justamente para nos libertar do jugo da lei, que nos condenava, que nos deixava numa condição de maldição, mas Cristo veio para nos libertar de tudo isso e nos conceder uma nova forma de vida, a vida no Espírito. E é a presença do Espírito Santo que Cristo enviou em nós, para nós, que nos possibilita viver então em obediência a Deus por meio de Cristo. Portanto, nem o pecado pode nos escravizar e nem a lei pode nos condenar. Louvado seja o nome do Senhor. Isso torna a pregação judaizante uma afronta da obra de Deus, a obra de Deus em Cristo. Né? Seria como levar um doutorando de volta ao jardim de infância, sentá-lo no banquinho e dizer: olha, esse é o seu lugar? Absurdo total, um retrocesso, né? Sem sentido, uma loucura. Então, o que temos aqui, irmãos, é uma ponte. Paulo está construindo uma ponte com argumentos bíblicos bem sólidos, uma ponte que parte de Abraão e chega até nós por meio de Cristo. Sem desprezar a lei, ele está explicando qual é o seu lugar, qual é o lugar da lei no plano de salvação de Deus. Mas ele mostra que a lei não pode justificar.
A lei só pode mostrar o pecado. Quem justifica é Cristo Jesus. Foi assim que Deus planejou abençoar todas as famílias na sua família. Você percebeu que toda a linguagem que Paulo usa nessa carta está falando de filhos, descendência, família. Tudo está ligado a isso. Esse é um dos aspectos mais extraordinários dessa carta aos Gálatas, quando ela mostra que Deus planejou realmente constituir uma grande família para Abraão, e ele inclui todos aqueles que estão em Cristo nessa família também. Então, dessa forma que Deus planejou abençoar todas as famílias. E desse modo nós nos tornamos filhos de Deus e descendentes de Abraão, ou seja, filhos de Abraão e filhos de Deus, como nós vimos nos versos 26 ao 29 do capítulo 3. E todo esse quadro, irmãos, até aqui nos traz de volta ao nosso texto inicial, versículos 6 a 9, não é? Quando nós lemos aí, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para justiça. Por que Paulo está dizendo que é o caso de Abraão? Porque desde o versículo 1 ele está repreendendo os Gálatas, ele está dizendo: vocês são insensatos. Quem foi que enfeitiçou vocês? Olha as palavras de Paulo como são duras. Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Ou seja, o evangelho que foi pregado para vocês não é o evangelho da cruz de Cristo? Então ele diz: quero apenas saber isto, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Claro que foi pela pregação da fé. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Olha só. Imagina se Paulo fosse pastor hoje, a igreja dele ia ter umas 3 ou 4 pessoas, né? Mais ou menos. Então, as palavras são duras, mas são palavras de vida, irmãos. E ele vai concluir essa parte dizendo: será que vocês sofreram tantas coisas em vão, se é que na verdade foram em vão? Aquele que lhes concede o Espírito que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, quando ele fala a respeito da pregação da fé, ele diz: é o caso de Abraão. Por quê? Porque Abraão creu em Deus, na palavra de Deus. E isso lhe foi atribuído para a justiça. Mas quando Abraão creu, ele creu antes da circuncisão. Então ele não foi justificado pela circuncisão, ele foi justificado pela fé que ele teve na palavra de Deus, na promessa de Deus, no chamado de Deus. Isso foi o que o justificou. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Imagine um judeu escutando isso, irmãos. Imagine um judeu ouvindo que é possível que um gentio seja filho de Abraão e ele não seja. É a chamar para a briga, não é? Então, Paulo está se expondo aqui o tempo todo. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. E eu repito aqui, nas versões antigas, né, e em algumas versões novas também, nós encontramos: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ele conclui: em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Então, Paulo está afirmando duas coisas. Primeiro, que nessa forma como Deus agiu na vida de Abraão, nessa interação entre Abraão e Deus, estava prefigurada a maneira como Deus iria justificar os gentios, também pela fé, somente pela fé. Pela fé na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Seria essa maneira como os gentios seriam também justificados. Né? Então, ele diz que, figuradamente, né, o Evangelho foi pré-anunciado a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos ou todas as famílias. Por quê? Porque, irmãos, é a mensagem do Evangelho, é o próprio Cristo que vem trazer essa boa nova para nós. É Ele e nele que as famílias são abençoadas com o crente Abraão. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, nós temos aí um resumo de tudo que tem sido exposto por Paulo em termos de argumento em favor da justificação pela fé somente. Isso tudo está ligado à família, está ligado à família de Deus, à família de Abraão e à família que nós constituímos. Né? Mas nessa pequena porção, ele também fala de uma verdade muito preciosa para nós. Ele fala sobre essa bênção prometida a todas as famílias da terra, e ele diz e mostra, né, que esta bênção tem chegado à nossa família, à nossa casa. Todas as vezes que alguém da nossa família se converte, ou pelo fato de termos na nossa família todo mundo convertido, irmãos, não existe bênção maior do que essa. Não existe promessa mais gloriosa do que essa. Né? Vamos ler o texto lá no seu lugar de origem, Gênesis capítulo 12, de 1 a 3. Nossa reflexão nessa noite será breve, mas eu peço a você que vá comigo a Gênesis capítulo 12, de 1 a 3. É um texto bastante conhecido, mas a palavra de Deus sempre se renova, todas as vezes que nós a lemos. Então diz assim: o Senhor disse a Abrão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Foi nessa palavra que Abraão criou. Imagine você, Abraão não tinha a Bíblia. Não havia o conceito de um Deus único formado na cabeça de Abraão. Ele veio de um povo idólatra, ele veio do meio de adoradores da lua, do sol, das estrelas. E de repente, um Deus que ele nunca havia conhecido, chega para ele e diz: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Você vai ser uma bênção e eu vou te abençoar. E a única coisa que Abraão fez foi crer nessa palavra. E por isso ele foi justificado, pela fé nas palavras de Deus. Quais são os pontos principais da promessa que Deus faz, irmãos, aqui? Primeiro ele diz que vai fazer de Abraão uma grande nação, ou seja, uma grande família. Quando Deus manda Abraão sair e olhar para o céu, ele estava na sua tenda e Deus fala: saia e olhe para o céu. E Abraão olha e ele diz: está vendo? Vai ser assim o tamanho da sua família. Mas quando Abraão morre, essa família não é uma realidade, ela não existe. Não é? Abraão tem ali um filho legítimo, o legítimo é Isaac, pelo qual ele esperou até um tempo muito já avançado da sua idade para gerar, e foi um milagre de Deus na vida dele, de Sara. Ele tem um filho que foi um produto da ansiedade do coração dele, da Sara, que é o Ismael, e ele tinha também alguns filhos de concubinas, mas efetivamente legítimo ele só tinha um filho. Ou seja, onde estão as estrelas do céu? As estrelas do céu estão aqui, irmãos. Estão por aí, em todas as igrejas onde há um povo chamado povo de Deus, onde há um povo que está em Cristo Jesus. Nós somos as estrelas que Abraão viu. Nós somos a sua grande família, a família que Deus deu a ele. Mas como essa família começou? Bom, primeiro, ela desceu ao Egito com 70 e poucas pessoas, e permaneceu ali num processo de escravidão durante 430 anos no Egito, mas depois saiu dali como uma grande multidão. Então o Senhor também disse que o abençoaria e o tornaria famoso. E Abraão se tornou famoso por causa da maneira como Deus o abençoava. Todos ali ao seu redor o respeitavam e temiam. Quando ele vai para o Egito e ele mente lá falando a respeito da Sara, que era sua irmã, aquela coisa toda, e Deus tem misericórdia dele. E aí depois tem uma situação também com Abimeleque,
E no final das contas, essas pessoas acabavam pedindo a Abraão que intercedesse por elas, porque Abraão também era profeta. Então ele era uma pessoa respeitável porque Deus estava com ele, Deus o estava abençoando. Meus irmãos, quando Deus está na vida da gente, nós nos tornamos pessoas respeitáveis. A sociedade nos respeita, porque Deus está agindo em nossas vidas. A igreja primitiva, diz ali o livro de Atos 2:47, que ela contava com a simpatia do povo. Quando Deus está presente na igreja, a igreja não é um grupo de antipáticos, de presunçosos, de arrogantes. A igreja é uma comunidade de gente humilde, de gente comprometida com Deus, de gente cheia de Deus. E essa igreja é uma igreja atraente para os de fora. Mas ele também disse que Abraão seria uma bênção para os outros povos, e que na sua descendência ele seria um canal de bênção de Deus para muitos povos e nações. E por fim ele diz que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Não é? Esta sempre foi a parte mais obscura da promessa para mim por muitos anos, porque eu li a Bíblia, né, como a maior parte dos cristãos ainda leem hoje em dia, como uma espécie de novelo mal enrolado, uma coisa embolada. Não é? Quem já soltou pipa aqui alguma vez? Quem já soltou pipa sabe, né? A maior tristeza é quando a pipa está lá no ar e o negócio embola todo ali no seu pé, você fica desesperado, não sabe se puxa a pipa, se desembola ali, aquele rolo, aquela coisa totalmente sem princípio nem fim, cheio de pontas para todo lado, algo difícil de ser compreendido dentro de uma ordem lógica e coerente. É mais ou menos assim que muita gente lê a Bíblia. Por quê, irmãos? Por causa da tal visão dispensacionalista. Né? O que é isso? É uma visão que ela separa a história da salvação em períodos, em dispensações. O que acaba nos dando a impressão de que a Bíblia é uma colcha de retalhos, é um ajuntamento de histórias soltas que se esgotam em si mesmas e que quase que por acidente acabam ligando o que aconteceu no passado à pessoa de Cristo, né? Em etapas diferentes de salvação para os judeus e gentios, inclusive, quando na verdade o plano salvífico de Deus sempre foi um só, irmãos, um só. E tudo aponta para Cristo. Abraão e a promessa, Moisés e a lei, as previsões dos profetas, a poesia dos salmos e provérbios, tudo faz parte de um único plano. E Cristo é o ponto alto desse processo revelatório que vai se estender de Gênesis até Apocalipse. Tem um filme que a gente gostava muito de assistir lá em casa. Eu gosto de assistir até hoje, é uma animação que mostra a história de Moisés lá no Egito, né? E aí quando ele encontra lá o Jetro, o sogro dele, o Jetro fabrica tapetes. E aí tem um momento em que o Jetro começa a cantar uma canção, se referindo ao tapete, mostrando como Deus age na nossa vida, como se a nossa vida fosse um tapete, né? Como se ela fosse parte de uma tapeçaria, onde o Senhor vai costurando, vai ligando os pontos. E no princípio, quando você olha, você não vê nada ali, muita forma, muita harmonia, mas no final, quando você vê a obra toda, você entende o que o tapeceiro estava fazendo, né? E aí também o Stênio Márcios, né, muito inspirado por Deus, compõe aquela música Tapeceiro, que também é linda, né? E ela mostra como Deus age, trabalhando na nossa vida ponto por ponto, e na maior parte do tempo a gente fica olhando os pontos soltos e não entende o que Deus está fazendo, mas meus irmãos, quando chegar lá no final, nós vamos entender. O apóstolo Paulo fala isso, escrevendo aos Coríntios no capítulo 13, ele diz que agora nós vemos como um espelho, ou seja, uma imagem meio irreal da realidade, né? Irreal da nossa realidade, perdão a redundância, mas quando chegar no final nós vamos ver as coisas como são. O evangelista João também, na sua primeira carta, ele diz no capítulo 3 que agora nós não sabemos ao certo o que seremos e nem como Deus é, mas no final nós o veremos como Ele é. Ou seja, entenderemos tudo que há para ser entendido, não é? Então, a grande questão aqui é que, nesse contexto, né, de propósito de Deus, de projeto de Deus, nós estamos sendo incluídos nessa grande tapeçaria que Deus está compondo desde o início, e Cristo é o ponto final dessa composição.
Então, irmãos, é justamente nele, em Cristo, que as famílias da terra são abençoadas. Nele se cumpre cabalmente aquela antiga promessa feita a Abraão. E veja como Paulo constrói o argumento em defesa dessa verdade, não é? No versículo 3, ele diz que Abraão foi justificado pela fé. Consequentemente, no verso 7, os verdadeiros filhos de Abraão não são os que confiam na lei, mas os que se sustentam na fé. Fé em Deus e em sua palavra. Depois ele diz que essa justificação pela fé em Abraão trazia uma previsão de como Deus justificaria os gentios e os próprios judeus por meio da fé somente, versículo 8, primeira parte. E por fim, dessa verdade decorre outra. Mesmo os gentios pela fé seriam incluídos na bênção prometida a Abraão. Versículo 8, segunda parte, e versículo 9. Ou seja, é quando nós somos atraídos a Cristo, quando Ele nos transforma e passa a viver em nós no Espírito, é que nós e a nossa família somos transformados em alvos dessa bênção prometida lá no passado, distante, sim, mas que foi trazido à nossa realidade por meio de Cristo e pela sua obra na cruz. Mas afinal, que bênção é essa que está sendo prometida aqui, irmãos? Bom, lá no passado, no sentido mais imediato do texto, a palavra bênção significava poder para ser fecundo, né? Porque Deus prometeu a Abraão uma grande família. A fecundidade e a bênção de gerar filhos sempre foi tratado como algo de grande importância no propósito de Deus, desde o princípio. Então, veja que a família ela está sempre presente no contexto das alianças. Começando com Adão, depois passando adiante, chegando a Abraão, a Moisés, Noé e sua família, né? Foi Noé e sua família que foram as únicas criaturas do planeta que foram preservadas no dilúvio. Ou seja, Deus tem sempre um propósito que envolve a família. A família sempre está na ótica de Deus, sempre está no plano de Deus. Mas, nesse sentido específico em que Paulo está colocando aqui, ele está mostrando que essa bênção prometida a Abraão é a bênção da justificação pela graça por meio da fé. Não seria pela circuncisão que um gentio cristão poderia se tornar filho de Abraão, o herdeiro da promessa, e nem mesmo um judeu, mas pela fé em Cristo. Ou seja, filho de Abraão implicava antes em se tornar filho de Deus, ser justificado por Ele e receber o dom do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, existem sinais dessa bênção sobre a família de Abraão? Sim. Basicamente, o Senhor prometeu a Abraão uma grande família, ou seja, uma grande descendência, a posse de uma terra, e também prometeu que ele seria o seu Deus e o Deus dos seus descendentes, para sempre. Então, na perspectiva imediata, ser abençoado com Abraão significaria ser justificado, fazer parte da sua família, se tornar herdeiro da mesma terra e ser incluído na aliança com o seu Deus, tê-lo como seu Deus. E já, a título de conclusão, irmãos, como tudo isso nos alcança, como tudo isso chega até nós, né? Isso aqui vai gerar para nós algumas deduções, e com isso nós vamos terminar. A primeira delas é a seguinte: a bênção de Deus sobre a minha família não depende de correntes ou campanhas, onde eu possa fazer religiosamente o meu esforço para alcançar essa bênção. De vez em quando a gente ouve aí, né? Traga a sua família, nós vamos fazer uma corrente, vamos fazer uma campanha de oração. Eu não tenho nada, irmãos, contra campanhas e correntes, mas se bem que pensando bem, eu também não tenho nada a favor, né? A questão é que, às vezes eu falo disso porque eu nasci numa igreja que tinha esse negócio o tempo todo. Tudo era motivo de campanha, de corrente, e eu achei que naquela época isso acontecia porque as pessoas ainda não compreendiam muito bem a palavra de Deus, mas quando elas compreendessem, essas coisas iriam acabando. Mas hoje eu vejo que isso está com uma força terrível por aí. Parece uma espécie de superstição que foi misturada ao Evangelho.
E isso tem minado a resistência de muitos crentes, porque essas pessoas estão crendo mais na campanha, na promessa e naquele que está ali se comprometendo a liberar a bênção de Deus sobre a vida das pessoas, do que no próprio Evangelho, no próprio Cristo, no próprio Deus. Então, meu irmão, se eu criei, se você creu, se Cristo tem vivido no seu coração pelo Espírito, então eu digo para você que a sua família já tem sido abençoada com o crente Abraão. Amém, irmãos? A sua família já tem sido abençoada. Agora, em segundo lugar, isso também é uma questão de fé, não de obras. Não será o meu sacrifício, seja financeiro, seja físico, seja o meu sacrifício do ponto de vista espiritual até, que trará essa bênção ao meu lar, é Cristo, somente Cristo. Não é? Eu não falei para o Danilo o que eu ia pregar, não foi planejado, mas a gente cantou aqui, em Cristo só confiarei. Em Cristo só confiarei. A nossa confiança, irmão, só pode estar em Cristo. Inclusive no que tange a recebermos a bênção de Deus sobre a nossa casa, a nossa família. E se eu realmente quero fazer algo para levar ou manter a minha família na direção da bênção de Deus, eu devo trabalhar pela conversão genuína do meu lar. Essa deve ser a minha tarefa, o meu esforço. Não é? A minha paixão, conversão da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos, dos meus pais, não é? Todos precisam fazer parte da família de Deus como descendentes de Abraão em Cristo. Isso tem a ver com oração, com culto doméstico, tem a ver com ensino, mas não apenas ensino por preceito, mas também por exemplo, não é? E é nesse sentido que os homens precisam recuperar o seu papel de sacerdotes do seu lar. Infelizmente, essa coisa do empoderamento feminino acabou sendo algo com o qual os homens cristãos também se acostumaram. E eles estão entregando cada vez mais o papel que Deus deu ao homem para as mulheres fazerem. Não que as mulheres sejam incapazes, irmãos, de exercer o sacerdócio feminino dentro do lar. Elas têm uma grande responsabilidade. Não é? O papel da mulher naquele tempo era ensinar os filhos a disciplina do Senhor, a lei do Senhor, a vontade do Senhor. Então, enquanto o homem saía para fazer as suas tarefas, cabia à esposa transmitir aos filhos essa fé, esse temor de Deus. Isso não é diminuir, irmãos, ninguém, e nem aumentar ninguém. É uma questão do mandato de Deus. O mandato cultural de Deus estabeleceu que o homem fosse, e não só o cultural, mas também o espiritual, que o homem fosse o sacerdote do seu lar, mas que a sua esposa fosse a complementação do seu próprio ser, né? É por isso que Deus tirou uma parte do homem para criar a mulher, para que o homem e a mulher não fossem dois entes separados por uma competição, mas que eles entendessem que agora eles precisavam um do outro, que eles precisariam viver em harmonia, em comunhão, em amizade, em cumplicidade, em cooperação e não em disputa, em concorrência. Então, a verdade é que em Cristo nós somos ligados a tudo que ocorreu nesses milhares de anos de história da salvação e nós nos tornamos parte dessa grande família de Deus. A justiça de Deus nos foi imputada. Nós fomos declarados justos, não por mérito nosso, mas por Cristo Jesus, nosso Senhor. A justiça de Cristo nos alcançou e alcançou a nossa casa, a nossa família. Nós nos tornamos herdeiros, não de uma terra, mas de uma herança que não pode ser destruída, manchada, que não venha perecer, uma herança celestial, como o apóstolo Pedro diz. E, sobretudo, o Senhor se tornou o nosso único Deus e Ele prometeu ficar conosco para sempre. Então, irmãos, desde que nós passamos a fazer parte de tudo isso, a nossa casa tem sido abençoada. Nossa família tem sido abençoada. Pela justificação em Cristo, pela provisão de recursos que Deus tem dado e pela comunhão constante com esse Deus de graça e de misericórdia o tempo todo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, somente em Cristo haverá bênção para a família.
E uma família abençoada é uma família em Cristo. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, se você tiver que fazer um esforço nessa vida, se você tiver que se dedicar a algo, né, com toda a paixão e com toda a devoção, eu sugiro a você, dedique-se à conversão da sua família. Dedique-se à transformação dos seus filhos. Porque isso vai determinar a bênção de Deus sobre o seu lar e sobre a sua casa. Se você não fizer isso, eu digo para você, você pode fazer campanha a vida inteira, você pode participar de tudo que é corrente que você quiser, porque não existe mágica, irmãos, na nossa vida com Deus. O que existe é a fé. A fé naquilo que Cristo fez por nós, no que Ele tem deixado para que nós nos apropriemos dessa grande obra de conquista que Ele realizou e, ao mesmo tempo, que nós nos rendamos a Ele e confiemos somente nele para suprir as necessidades que nós temos na nossa relação com Deus. Então, família abençoada é família em Cristo Jesus. Amém? É dessa forma que o Senhor, então, vai nos ligar a tudo que aconteceu no passado. Não existe vários planos, não existem vários planos de salvação, só existe um plano desde o princípio, o mesmo plano que apontava para Cristo. E nós somos ligados a tudo isso, justamente porque somos ligados a Cristo. Não é? E foi esse o meio que Deus escolheu para desenvolver o seu plano de incluir a nossa família na família abençoada de Abraão, na família de Cristo, na família de Deus. Que privilégio, não é, irmãos? Privilégio maravilhoso. Então, quando a gente fala assim, né, sobre a questão do jugo desigual, que na verdade nem está tratando de assunto de casamento, nem família, nem nada, mas Paulo fala em termos mais gerais, não é num contexto bem específico, mas em termos mais gerais, contudo, se aplica também a essa realidade. Quando a gente fala disso, as pessoas costumam torcer o nariz, mas irmãos, quando a gente ouve o que nós estamos ouvindo aqui nessa noite, à luz do texto de Paulo aos Gálatas, a gente percebe a seriedade disso. O quanto isso realmente é sério, é importante, pode ser determinante para o bem-estar ou o mal-estar da nossa família, para o sucesso ou fracasso do nosso relacionamento familiar. Então, eu gostaria de orar pelas famílias aqui representadas nessa noite, e pedir a Deus que possa trazer ao nosso coração essa compreensão, né? Primeiro, que a nossa família já é uma família abençoada. Nós somos abençoados porque nós estamos em Cristo. E a bênção de Abraão chegou até nós, nos alcançou. Nós também somos filhos de Abraão. Não é? A segunda coisa importante é que se nós quisermos realmente, se nós entendermos que precisamos, não apenas manter, mas talvez trazer a nossa família para esse contexto da bênção de Abraão, no meio de Cristo, que pode alcançá-la. O que nós devemos fazer não é procurar campanhas e correntes, mas procurar a Cristo. Procurar levar a nossa família a uma verdadeira conversão, uma verdadeira transformação da vida em Cristo Jesus. Isso, como falamos, através de práticas espirituais, né? Através do ensino e através do exemplo. E em terceiro lugar, irmãos, de tudo que nós possamos precisar em termos de necessidade para que a nossa família viva uma vida feliz, alegre, satisfeita, né, com o seu coração em paz, para que haja harmonia dentro do nosso lar, Cristo tem que ser o árbitro nesse relacionamento. O apóstolo Paulo diz, né, falando, não me lembro agora se é aos Tessalonicenses, mas ele diz que a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. Quando a paz de Cristo está dentro do lar, a família vai bem, o relacionamento vai bem, tudo vai bem. Mas quando a presença de Cristo está escassa, então as coisas se tornam sempre difíceis, críticas e muito tristes dentro do contexto da família.
Então, nesse sentido que eu gostaria de orar com os irmãos nessa noite. Curva a sua cabeça, por favor. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa gratidão, pela Tua palavra que mais uma vez acabamos de ouvir, Senhor, e que traz para nós verdades tão maravilhosas, Senhor, tão felizes. Mostram que nós, ó Deus, recebemos algo pelo qual nós não trabalhamos, nem planejamos, sequer esperamos. Porque, Senhor, é tão maravilhoso, é tão grandioso, Senhor, é tão amplo, é tão largo, é tão alto, é tão profundo que a nossa mente não pode alcançar o sentido pleno de tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas nesse sentido. Nós somos filhos de Deus. Sendo filhos de Deus, somos parte da família de Cristo e a família de Abraão. Somos ligados às promessas antigas que foram feitas ao patriarca lá no passado. E hoje, Senhor, nós somos parte desta grande geração, desta grande família que tem sido justificada em Cristo por meio da fé. Louvado seja o Teu nome. Então te pedimos, ó Deus, que o Senhor traga aos nossos corações esta convicção, que o Senhor tire do nosso coração toda angústia nesse sentido, toda desconfiança nesse sentido, que o Senhor traga plena confiança, Senhor, e certeza de que a nossa família é uma família abençoada, que nós possamos confessar isso dentro do nosso lar, todas as vezes que fomos assaltados por dúvidas, ou pela inquietação de que isso não seja real dentro da nossa família, que o Senhor nos convença sempre pelo Teu Espírito e nós possamos olhar para Cristo e confiar somente nele, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concedeu este privilégio. Pedimos também que o Senhor nos ajude, ó Pai, a fazermos o que estiver ao nosso alcance, sim, não para que essa bênção chegue ao nosso lar, porque nós não temos este poder, mas para levar a nossa família a uma conversão, a uma transformação. Quem sabe aqui nessa noite existam pessoas cujos familiares ainda não são convertidos, talvez nem todos eles, que nós jamais desistamos de orar pela conversão desse familiar, que nós jamais deixemos de pregar o Evangelho para ele com ousadia, com intrepidez, mas também com graça e com amor. Que nós possamos, ó Deus, nos esforçar para transmitir o Evangelho aos nossos filhos, através do preceito e através do exemplo, ensinando para eles a Tua palavra, ensinando para eles o caminho do Senhor, mas andando com eles nesse caminho todo o tempo. O Senhor nos ajude, Pai, a testemunharmos para a esposa, para o marido que ainda não é crente, para os filhos, para os pais, de tal maneira que toda a nossa família possa conhecer o Senhor, assim como aconteceu com a família do carcereiro de Filipos, que toda a nossa casa possa conhecer o Senhor, ou como Josué, nós possamos dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que essa seja uma realidade na nossa casa, na nossa família, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos dê a disciplina necessária para esse fim. E te pedimos, ó Deus, que se há qualquer necessidade, qualquer aflição, qualquer limitação, Senhor, no sentido de vivermos uma vida plena, realizada, alegre, feliz dentro do nosso lar. Ó Pai, talvez por haver conflitos e desentendimentos, Senhor, entre os casais, entre os pais e os filhos, entre as famílias, que nós possamos, ó Deus, a cada dia convidar a Cristo para ser, ó Deus, o Senhor dentro do nosso lar, o Senhor dentro da nossa casa, da nossa família, para que a paz de Cristo seja o árbitro em nossos relacionamentos. E nesse sentido, Senhor, nós possamos alcançar então esse ambiente de paz, de harmonia, de entendimento, de compreensão mútua, Senhor, de afetividade, ó Deus, de amor, Senhor, onde nós possamos amar o outro, não pelo que ele responde, mas pelo que nós estamos dispostos a dar a ele, e que isso tudo possa engrandecer o Teu nome, glorificar o Teu nome, e também construir, Senhor, um lar abençoado, um lar feliz, um lar alegre, uma família abençoada na Tua presença. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.